Olá, caros alunos. Na aula passada, nós falávamos um pouco sobre a ética de Kant, presente em uma obra chamada A Crítica da Razão Prática. Como nós temos visto nessas aulas, a ética e o direito sempre estiveram intimamente relacionadas, porque eles se referem exatamente àquilo que está atrelado à convivência com o outro, e ambos só têm sentido nessa relação com o outro, né? E nós terminamos nossa última aula falando um pouquinho sobre o imperativo categórico de Kant. O que é o imperativo categórico de Kant? Haja como se a máxima da tua ação devesse se tornar, através da tua vontade, uma lei universal. Existem algumas variações, mas no cerne é exatamente isso, né? Então, o imperativo categórico seria o dever que toda pessoa tem de agir conforme princípios nos quais considera que seriam benéficos caso fossem seguidos por todas as pessoas. Então, ou seja, se nós desejamos que um princípio seja uma lei da natureza, nós deveríamos colocá-lo à prova, tomando decisões como se fosse um ato moral, ou seja, sem atingir negativamente as outras pessoas. Eu dei um exemplo, por exemplo, da mentira. Se eu minto, eu tenho que pensar, se ela se tornar uma máxima universal, eu posso confiar em alguém no mundo? Se todas as pessoas mentissem, seria um problema, né? Isso serve para todas as outras ações. Inicialmente, seria bom também a gente diferenciar máximas de leis práticas. As máximas, elas são regras que são válidas para a pessoa, para o indivíduo, para a vontade do sujeito. Já as leis práticas são regras que são válidas para todos os seres racionais, então, seja, são universais. O indivíduo ele não pode querer que suas máximas sejam universais e nem que as regras práticas sejam sujeitas a juízo de conveniência, ou seja, depende da circunstância. Ou seja, a minha máxima ela tem que levar em conta a possibilidade de se tornar uma lei universal, tudo bem. Mas, a princípio, ela é uma máxima que se aplica apenas a mim. Eu posso levar em consideração que ela pode se tornar posteriormente uma lei universal, e uma lei moral. As máximas elas servem para nos ajudar a decidir diante de uma situação específica. Então, quando eu fico na dúvida qual ação tomar, se é certo ou se é errado, eu devo raciocinar assim, olha, se a máxima, vontade de atuar de um certo modo, poderia ser universalizada, ou seja, poderia valer para todo mundo da mesma forma, como se fosse uma legislação universal. Aí é que a gente pode deduzir o conceito de justiça para Kant. Justiça para Kant é a liberdade de agir em conformidade com o imperativo categórico, esse imperativo que eu falei. Para Kant, justiça é igual a liberdade. Então, a gente pode pensar assim, mas quando você tem lei, você tem uma limitação da liberdade. Não, para Kant é exatamente o contrário. É a partir do momento que você age de acordo com a justiça, você age de acordo com a liberdade. Mas não qualquer liberdade. Não uma liberdade de fazer o que se quiser, pura e simplesmente, mas sim a liberdade de agir pelo imperativo categórico, ou seja, agir de acordo com a minha liberdade e a liberdade dos outros. Eu brinco sempre com meus alunos assim, olha, você tem todo o direito de dar um soco no meu nariz, mas esse direito termina exatamente onde começa meu nariz. Ou seja, a minha liberdade de fazer o que eu quiser termina sempre onde começa a liberdade do outro. Nesse sentido, nós podemos até falar em dois princípios, dois tipos de liberdade, Uma liberdade que seria uma liberdade interna, que está mais ligada à questão moral e às minhas próprias máximas, e uma liberdade externa, que, apesar de também estar ligada à questão moral, está mais ligada às questões jurídicas, ou seja, às legislações e aquilo que se torna máxima universal, ou seja, aquilo que se torna uma lei prática. Então, Kant ele tem uma visão bem otimista da formação da sociedade, bem ao contrário de Rousseau, para quem é o estado de natureza que era o perfeito. Para Kant, o estado de natureza era ruim porque ninguém estava realmente livre, porque nesse estado de natureza as pessoas seguiam seus instintos e não a própria razão. É só na sociedade que o ser humano consegue controlar as liberdades e conformá-las, pô-las a atuar em harmonia. Então, no certo sentido, Kant está bem assim aliado aos iluministas, nessa pretensão da razão, do ser humano como ser racional e assim por diante. É aí que entra o direito. Para quê? Para regular as relações entre os arbítrios dos sujeitos distintos. Então, o direito ele vai estabelecer um ambiente de coexistência dos arbítrios. Então, o meu arbítrio com o arbítrio do outro. Então, vai ser algo que vai ser igual para todos, para que todos possam usufruir de igual liberdade. Nesse sentido, o direito é o conjunto das condições por meio das quais o arbítrio de uma pessoa pode estar de acordo com o arbítrio de outra pessoa, segundo uma lei universal da liberdade.
Então, o contrato social, nesse sentido, não fere a autonomia, né? Então, as autonomias individuais, elas vão se refletir na vontade geral, porque todos participam da elaboração desse contrato, ou seja, obedecem às leis que eles próprios formularam. Eu participei da formulação dessa lei, eu sou autônomo. Então, auto próprio, né? Nomos lei, a autonomia seria isso. Porque, para Kant, então, a heteronomia da vontade, seguir os desejos, não levaria à liberdade, porque o ser humano estaria agindo segundo uma lei, uma determinação que não foi ele que produziu. Na verdade, ele estaria seguindo o instinto, ou estaria seguindo a cabeça dos outros. Na verdade, não. Você tem que pensar em uma lei que me traz liberdade e autonomia. Então, o conceito de liberdade pressupõe também, para Kant, né, obediência à lei moral, excluindo qualquer forma de consideração egoísta, porque a obediência tem em vista somente o outro a quem a lei moral manda que se trate como um fim em si mesmo. Lembra na aula passada que eu falava? O outro é um fim em si mesmo e não apenas um meio. Então, os desejos eles devem ser dominados pela razão, pela inteligência e sempre considerando o outro como um fim. Dentro dessa lógica, nós podemos resumir a autonomia como a capacidade que uma pessoa tem de determinar suas ações de acordo com a sua vontade, porém, de acordo com a razão, ou seja, a liberdade é sinônimo de decidir conforme o imperativo categórico e não agir sendo influenciado pelas forças inferiores das paixões, pelo egoísmo, pela força externa que vem do arbítrio da natureza ou até mesmo dos outros, né? Por exemplo, eu sigo a cabeça dos outros em algo que é errado. Isso seria o que ele chama de heteronomia, né? Como eu disse, ou seja, a lei do outro. Então, gente, basicamente, bem resumidamente, aqui Kant é muito mais profundo do que isso. Aqui a gente tentou dar uma passada bem rápida, né, só para poder falar um pouquinho da influência de Kant na filosofia do direito. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.